Olá, amados, graça e paz. Desde já eu quero desejar para você uma noite de milagres, um sono tranquilo e muitos sonhos proféticos. Mas pastor, uma noite de milagre eu vou estar dormindo, isso mesmo. Eu quero que você saiba que enquanto você dorme, Deus continua trabalhando em seu favor. Que a paz de Deus esteja com você enquanto nos reunimos para meditar sobre as riquezas da palavra. E hoje nós vamos abordar um tema que toca o nosso coração e fortalece a nossa fé: a confiança na provisão de Deus. Quem sabe você está indo dormir preocupado com as contas, com as despesas, passando por uma situação difícil. Eu quero dizer para você: confie na provisão de Deus. Eu gostaria de iniciar hoje com a história que vemos na Bíblia, uma narrativa que nos ensina sobre a fidelidade de Deus, mesmo nos momentos mais difíceis. Lembram quando Samaria estava cercado por um exército inimigo? A fome tomou conta da cidade e a falta de esperança tomava conta do coração do povo. Não tinha comida e o povo achava que ia morrer. Nesse cenário sombrio, Deus usou um profeta para declarar sua bênção para um povo que estava à beira do fim. E aqui está o ponto mais importante sobre essa história que eu quero que você preste atenção. Alguns confiaram na palavra de Deus, enquanto outros duvidaram, não acreditando no que Deus poderia fazer. O texto bíblico nos diz que um homem, movido pela falta de fé, não confiou na promessa de Deus, no que o profeta falou. Isso nos leva a refletir sobre como o nosso comportamento e confiança na palavra de Deus molda a nossa experiência com suas bênçãos. Esse homem não viu a provisão de Deus, o socorro de Deus, devido à sua falta de fé, porque ele não acreditou. E Deus, ele deseja que você confie nele diariamente, especialmente quando as adversidades estão te cercando. Ele é o nosso sustento, o nosso refúgio em tempos de necessidade. E olha que maravilhoso, Deus muitas vezes escolhe os meios mais improváveis, aqueles meios que a gente não imagina, para cumprir as suas promessas. Você lembra que nessa história existiam 3 leprosos que estavam à margem da sociedade, rejeitados, que estavam na porta da cidade. No entanto, quando eles decidiram sair em busca de alimento e seguiram até o arraial do exército inimigo, Deus usou esses improváveis para realizar um milagre extraordinário. Deus fez parecer aos inimigos que um exército imenso estava se aproximando, quando na realidade eram apenas 3 leprosos. O exército viu os leprosos se aproximando e pensavam que era um grande exército, então eles fugiram com medo. Só que eles deixaram para trás todo o sustento que a cidade precisava. Isso nos ensina, meus amigos, que devemos orar e confiar em Deus, pois Ele é capaz de realizar muito mais do que nós imaginamos. Como diz Efésios capítulo 3, versículo 20, ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou que pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Gostaria de ampliar essa ideia com você, analisando alguns exemplos bíblicos. Quem sabe você está lembrando da multiplicação dos pães e peixes, quando a provisão de Deus supera a escassez. Vamos voltar no tempo e imaginar à beira do mar da Galileia, uma multidão numerosa, sedenta por ouvir a palavra de Deus, seguia Jesus. E a tarde se aproximava e a preocupação tomava conta dos discípulos. Como nós vamos alimentar essa multidão no deserto? Aqui, meus amigos, nós testemunhamos um dos milagres mais importantes de Jesus, a multiplicação dos pães e peixes. Esse episódio que é registrado nos evangelhos é um testemunho vivo da provisão de Deus. Diante da escassez de alimento, Jesus tomou 5 pães e 2 peixes, abençoou e, quem sabe, diante do olhar de várias pessoas incrédulas, ele alimentou uma multidão de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Esse texto fala muito ao coração daqueles que enfrentam dificuldade. Quem sabe você é essa pessoa que está aqui hoje. Quem sabe você está com pouco alimento. Quem sabe você não tem nenhum alimento na sua casa. Mas eu quero te lembrar
que Deus pode multiplicar os nossos recursos limitados quando confiamos neles. Ou seja, meu amigo que está ouvindo, Deus pode multiplicar hoje o que está em falta na sua casa. Deus pode multiplicar o que está em falta na sua vida. Outro relato de provisão é encontrado no Antigo Testamento, na história da viúva de Sarapta. Vivendo em uma época de muita seca e fome, ela tinha apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite. Sua situação era tão desesperadora que ela estava prestes a fazer a última refeição para enfrentar a morte junto com seu filho. Mas quando o profeta Elias chega a Sarapta, Deus manda a sua provisão. E Deus, ele prova a nossa fé, porque no meio daquela fome o profeta pediu: faz comida para mim, mesmo sem ela ter. Ela fez, ela foi generosa. E sabe o que aconteceu? Não se acabou mais nem o farinha e nem o azeite. Sabe por quê? Porque esse episódio é uma demonstração visível de como Deus supre as necessidades de seus filhos, muitas vezes através de meios inesperados. E eu quero te dizer algumas coisas. A primeira coisa é que a provisão de Deus, ela excede a nossa compreensão humana, ela excede o imaginável. Muitas vezes a gente cai porque nós ficamos esperando a provisão vindo da maneira como a gente espera. E Deus pode usar um pássaro, Deus pode usar um jumento, um animal, Deus pode usar alguém, o vizinho que não gosta de você, mas Deus, a provisão dele, ela excede a nossa compreensão humana. A provisão de Deus frequentemente também envolve ações de fé na nossa parte, como você viu na história da viúva que a gente falou aqui. A viúva poderia ter guardado a farinha e o azeite para si mesma, mas ela escolheu agir com fé, confiando nas palavras do profeta. E Deus com frequência usa as nossas ações de fé como instrumento para mostrar sua provisão em nossas vidas. Terceiro ponto, a provisão de Deus, ela transforma o desânimo em esperança. Sabe quando você está desanimado? Quando a provisão de Deus chega, o desânimo vira esperança. Porque aquela cidade que estava sitiada, ela estava sem esperança. Mas a partir do momento que o exército fugiu e deixou toda a provisão, toda a falta de esperança virou alegria. E eu quero dizer para você, o nosso Deus é um Deus que provê. Em cada página da Escritura, nós vemos a fidelidade de Deus manifestada de maneira surpreendente. Então, se Deus é fiel, como Ele vai deixar de ser fiel agora com você? E assim como esses personagens dessas histórias que a gente falou hoje, confiaram, avançaram na fé. Avance na sua fé hoje, creia, porque nós sabemos que Deus é digno de confiança e que sua provisão ultrapassa qualquer situação. Então, vamos nesse momento agora nos unir em oração. Vamos orar. Querido Pai Celestial, nós te agradecemos pelo Senhor ser o nosso Deus provedor. Assim como confiar em Ti em Samaria, nós queremos depositar nossa confiança em Ti hoje. Sabemos, Deus, que você é capaz de fazer infinitamente mais do que nós podemos pedir ou do que nós podemos imaginar. Então, Jesus, que essas histórias bíblicas de hoje falem aos nossos corações e essas histórias nos inspirem a agir com fé. Que nós possamos buscar a Tua orientação e oração como estão fazendo agora. E que nós possamos confiar que mesmo em meio às nossas limitações, a Tua provisão é abundante. Ela é muito maior. Que possamos, quem sabe, como os discípulos que estavam à beira do mar da Galileia, lançar as nossas redes com fé e saber que a Tua provisão vai superar as nossas expectativas. Pai, nos dá coragem para jogar as nossas redes, nos dá coragem para ter novas ideias. Aqui tem pessoas, Deus, que estão precisando, então abençoa, dá um sono tranquilo, Pai, que a gente possa jogar nossas redes e a provisão possa vir. Senhor, eu quero te pedir, me perdoa as pessoas que estão aqui, nos perdoa quando nós duvidamos, quando nós permitimos, Pai, que as circunstâncias impeçam de ver a Tua fidelidade. Então, nos ensina a agir com fé, mesmo diante do caminho incerto, mesmo quando o caminho estiver escuro, o Senhor está conosco.
Que o Espírito Santo nos guie em oração e nos ajude a confiar em Ti todos os dias. Nos capacita a reconhecer os meios improváveis que o Senhor opera, Pai, em nossas vidas e nos ajuda a permanecer firmes na Tua promessa. Nos ajuda, Senhor, a confiar. Ajuda cada um que está aqui nesse momento meditando e orando ao Senhor. Jesus, eu não sei o que eles estão passando, mas o Senhor conhece. Vai no íntimo de cada um e mostra a sua presença na vida deles. Preenche o vazio, se manifesta para eles e dá uma noite tranquila, Pai, uma noite de paz, uma noite de milagres. Agradecemos por tua fidelidade. Em nome de Jesus assim oramos. Amém. E assim nós vamos avançando na nossa caminhada de fé, confiante que Deus é fiel e a provisão divina está a caminho. Que você possa dormir tranquilo, que você deixe as preocupações de lado e você possa abraçar a paz que excede todo entendimento. Não se esqueça de se inscrever no canal, tanto do Spotify como do YouTube, e ativar as notificações, porque se você ativar vai chegar para você o lembrete. E compartilhe essa mensagem nos seus grupos de WhatsApp, no seu Instagram, nos stories. Porque quem sabe tem pessoas que estão com dificuldade de dormir, estão com medo, estão passando por lutas. Então olha lá e manda para você dormir tranquilo. Pastor Samuel vai orar, ore com ele. Então que a gente continue avançando. Deixa aqui o seu pedido de oração nos comentários desse vídeo, que eu e minha equipe estaremos orando e intercedendo por vocês. Nós acreditamos que Deus é fiel. Muito obrigado e até a próxima.